Quando passamos por momentos ou situações em que sofremos algum tipo de perseguição ou pessoas estão tentando nos fazer mal ou nos prejudicar, normalmente temos as nossas reações de defesa ou de contra-ataque, a nossa maneira de resolver as coisas. E é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a maneira correta de como agir em cada situação. A maneira correta não é de um homem, de uma opinião pessoal. A maneira correta para nós que acreditamos em Deus é a maneira com que Deus pensa ser a correta. Então, ele deixou expresso isso na sua palavra. E normalmente essas orientações de Deus, conselhos e ordenanças vão contrariar as nossas razões, pensamentos. Então a gente se surpreende porque temos que agir então de uma maneira em que nunca esperávamos. E estou dizendo isso porque lá em Provérbios, no capítulo 24, tem um texto que nos ensina e nos leva a refletir sobre como devemos agir nessas situações. Lá está escrito assim, no versículo 28 e 29, não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, e nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, e ele pagará pelo que fez. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, e ele vai pagar pelo que fez. Existe um ensino para nós aqui sobre a vingança, a justiça. Nós não podemos dizer, ter esse sentimento, ter esse sentimento no coração de que vou reagir na maneira com que ele agiu, vou fazer na mesma proporção que ele fez. Quando nós nos consideramos e somos chamados filhos de Deus, nós precisamos entender que temos que ter as características do nosso Pai, porque se somos filhos, temos as características do nosso Pai, os atributos. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia vai nos moldando e nos santificando, e nós vamos nos tornando a imagem e semelhança e adquirindo as características do nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. E os ensinos de Jesus deixaram muito claro para nós durante a sua vida aqui na terra, e ele exemplificou lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando ele disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É fácil amar o amigo, é fácil amar aquele que nos faz bem, mas o ensino de Jesus é: ame os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, falem bem de quem falam mal de você. Já parou para pensar o desafio que é você falar bem de quem fala mal? Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu, para que, com a finalidade de, você seja filho de Deus. Então, olha só, ame os inimigos, fale bem de quem fala mal de você, faça bem com quem te odeia, orem por aqueles que te maltratam e perseguem. Então, são essas as atitudes que Deus espera de nós nessas situações que nós enfrentamos. Eu te desafio, te encorajo a fazer isso. E você vai ver que Deus vai cuidar de cada um daqueles que estão tentando te atingir, porque a sua defesa é o Senhor. E quando você faz aquilo que Ele está pedindo, Ele te defende, Ele te preserva e Ele te guarda. Você não precisa se levantar e resolver da sua maneira. Confie nessa palavra. Deus te abençoe.